Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Quinta-feira a igreja faz memória da instituição do tão sublime sacramento. É dia de visitarmos a Jesus na Eucaristia. É claro, todos os dias, de segunda a segunda, de 7 dias por semana, os 30 dias por mês, os 365 dias por ano, todos os dias da nossa vida, nós precisamos estar na presença de Deus Eucarístico. Mas quinta-feira é o dia que fazemos memória da instituição deste tão sublime sacramento. Aquele dia em que na Santa Ceia Jesus tomou na sua mão a espécie do pão e do vinho. E tomando o pão, ergueu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será dado por vós. Mateus capítulo 26, versículo 26. A palavra nos diz em João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. A Eucaristia, o tão sublime sacramento, o maior tesouro da Santa Igreja. Hoje é dia de visitar a Jesus. Ele está no sacrário, te esperando. Ele está no sacrário para acumular a sua vida de bênçãos, de graças. São João Bosco dizia: se você quer ter poucas graças, visite a Jesus poucas vezes no sacrário. Se você quer ter muitas graças, visite a Jesus muitas vezes no sacrário. Hoje você tem um encontro marcado com Jesus. Não vai deixar o Senhor esperando. Amém? O evangelho que a igreja nos propõe nessa quinta-feira eucarística, o evangelho de hoje está em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo de 31 a 47. Estamos chegando ao final, à reta final da nossa quaresma. Tempo de conversão. Vamos ao evangelho de hoje? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho que o de João. Porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim, para que tenhais a vida. Não quero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai, a quem vos acuse. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas
Se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido, mais uma vez aqui, Jesus está no embate com os judeus. Jesus está no embate com os fariseus. E ele diz aqui abertamente para aqueles fariseus, para aqueles judeus: vocês buscam a vida eterna nas Escrituras? Vocês estudam, vocês perscrutam, vocês examinam, vocês dedicam a sua vida no estudo da lei de Moisés para buscar aí a salvação, para buscar aí a vida eterna. E eis aqui eu sou a realização das Escrituras, disse o Senhor. Eu sou a realização das Escrituras. Essa vida eterna que vocês buscam nas Sagradas Escrituras, eu sou esta vida eterna. No outro trecho do Evangelho, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer a Marta, antes de ressuscitar Lázaro, aqui mesmo no Evangelho de João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ainda que seja morto, viverá. Jesus fala abertamente aos fariseus: vocês têm buscado a vida eterna nas Escrituras. Só que as Escrituras, todo o Velho Testamento, ele tem apenas um único objetivo: preparar a vinda do Messias. E eu estou aqui. Eu sou o Messias. Eu sou o cumprimento das promessas. Eu sou o cumprimento das profecias de Isaías, de Abacuque, de Amós, de Isaías, de Jeremias. Eu sou o cumprimento da promessa. Vocês buscam nas Escrituras e no cumprimento da lei a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Então por que vocês não abrem o seu coração para me acolher? Por que vocês não abrem o coração para me acolher? Queridos, talvez essa pergunta de Jesus para aqueles fariseus nunca tenha encontrado uma resposta satisfatória. Sabe por quê? Porque para os fariseus abrirem o coração para acolher a doutrina de Jesus e para reconhecer na pessoa de Jesus o Messias, eles tinham que primeiro olhar para si mesmo e falar assim: eu sou pecador, eu preciso de conversão. Porque a pregação de Jesus era uma pregação permeada de conversão, de chamada conversão. Era uma pregação permeada a mudar a vida. Jesus olhava no coração do homem. E Jesus via no coração do homem aonde ainda que aquele homem estava apegado ao pecado. E Jesus convidava ele à conversão, ao seguimento, ao discipulado, a partir daquela renúncia de pecado. Foi assim exatamente que Jesus fez com o filho, com um jovem rico. O jovem rico chega e diz para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz: vive os mandamentos. Ele diz: eu já vivo todos os mandamentos. Então Jesus fala: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo, dá aos pobres e terás um lugar no reino dos céus. Terás um tesouro no reino dos céus. Depois vem e segue-me. E o Evangelho diz que aquele menino, naquele momento, se entristeceu, porque ele tinha muitos bens. O pecado dele era a avareza. Querido, Jesus sempre olha no coração do homem e vendo onde que Jesus, como um médico, diagnostica a doença do pecado daquela alma e convida a pessoa à vida eterna através da renúncia daquele mal, da vitória sobre aquele pecado. E no caso dos fariseus, aí estava um grande problema, um problema insolúvel, insolucionável. Porque o pecado dos fariseus era a soberba, era o orgulho, era a vaidade. Eles eram extremamente soberbos, eles não se reconheciam pecadores, eles se autoproclamavam justos, eles se proclamavam santos e exigiam que todos os reconhecessem como justos e santos. E Jesus, que precisava que os fariseus abraçassem a vida eterna, Jesus queria que eles fossem curados da sua doença, da sua soberba. Então Jesus mostra para eles os seus pecados: sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e imundícia por dentro, hipócritas. Jesus não faz isso para ofender os fariseus. Jesus faz isso para chamar os fariseus a reconhecer o seu pecado e a se tornarem humildes. Olha o que vai dizer o Evangelho de hoje. O Evangelho diz assim: vós enviaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. Jesus diz: você foi lá para João, e João deu o testemunho da verdade, dizendo: ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Vocês sabem quem eu sou, vocês sabem pelos milagres que eu faço, pelos sinais que eu realizo, vocês sabem pelo testemunho de João, mas eu não invoco o testemunho de João. Olha o testemunho que o céu, que Deus dá de mim. Olha, eu sou o Salvador, eu sou o cumprimento das promessas. Então,
Acorda, meu filho. Renuncia esse orgulho, essa soberba, essa vaidade. Acorda. Estou dizendo isso para que você seja salvo. Versículo 35. Versículo 34b. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. Infelizmente, os fariseus não renunciaram à sua soberba. São Tomás de Aquino vai dizer que os fariseus eles eram incorrigíveis. Por quê? Porque para ser corrigido, o primeiro passo é você reconhecer que está errado. O primeiro passo para se corrigir é a humildade. Os fariseus eram incorrigíveis, porque eles não reconheciam que eles eram pecadores, mas se diziam santos e justos. E assim Jesus não podia fazer nada por eles. Agora olha para a sua vida. Quaresma é tempo de conversão. Assim como aqueles fariseus perscrutavam as Escrituras, estudavam as Escrituras, tentando encontrar nas Escrituras a vida eterna, e quando eles estavam diante da vida eterna não reconheceram, olha para a sua vida. E se até hoje, ao longo da sua história, você sempre não buscou a felicidade? Sim, a felicidade. Desde pequeno você buscou a felicidade. Quando criança você achava que a felicidade era um brinquedo. Quando adolescente você achou que a felicidade era liberdade. Quando adulto você achou que a felicidade era possuir bens e a saúde. E depois você descobriu que aquele brinquedo que você queria na infância, depois que você conquistava, ele perdia o significado. E não te agradava mais, não trazia mais alegria para o seu coração. Então aquele brinquedo não era felicidade. Depois na adolescência, quando você sonhava com a liberdade, você alcançou a maioridade, conquistou a liberdade e descobriu que não existe liberdade plena nesse mundo. Se você não estava obrigado a obedecer os seus pais, você estava obrigado a obedecer o seu patrão, obrigado a obedecer as suas responsabilidades e os seus compromissos, que eram muito mais exigentes que seus pais. E você ficou triste com essa liberdade falsa, que você achou que conquistaria com a vida toda e chegou e descobriu que não existe. Desculpe. Já na vida adulta, você achou que a felicidade estava em conquistar. E você conquistou, você trabalhou, você lutou, você guardou dinheiro, você se esforçou e você conquistou. Conquistou carro, conquistou casa, conquistou patrimônio. Depois você olhou para o seu carro, para a sua casa, para o seu patrimônio e percebeu que aquilo não podia preencher mais o seu coração e que a felicidade não estava ali. Onde está a felicidade? Jesus disse para aqueles fariseus: vocês que buscam a vida eterna nas Escrituras, eu estou aqui. Hoje Jesus diz para você: você que durante toda a sua vida buscou a felicidade em coisas que passam, eu estou aqui. Jesus é a felicidade. Jesus olha nos seus olhos hoje e diz: eu sou a tua felicidade. Porque o brinquedo da infância passa, a liberdade da adolescência passa, os bens materiais conquistados na vida adulta passam, a riqueza passa, a saúde do corpo passa, a vida desse corpo, a vida desse mundo passa. Só eu fico. E só eu posso satisfazer e alegrar o seu coração. Renuncia o seu pecado. Vem ser feliz comigo. Aqui e para a vida eterna. Sim, amados. O convite de Jesus para você hoje é esse: renuncia teu pecado e vem ser feliz comigo aqui, nesse mundo, na vida eterna. Sim, nesse mundo haverei de ter dificuldades, nesse mundo haverei de ter tribulações, mas aquele que tem Deus no seu coração, até as cruzes são cheias de rosas. Porque com Jesus tudo é bom, doce e suave. Com Jesus tudo é bom, doce e suave. Vai dizer Santa Catarina de Sena. Ame a Jesus. Não tenha medo de amar a Jesus. Não tenha medo de deixar tudo para seguir a Jesus. E principalmente, não tenha medo de abandonar esse pecado para seguir a Jesus. Olha para a sua vida, para a sua história. Os fariseus precisavam abandonar o orgulho e a soberba. Mateus precisava abandonar o roubo, a fraude, que ele era publicano. Madalena precisava abandonar a vida de prostituição, de devassidão, que ela vivia na prostituição. Marta, irmã de Lázaro,
Marta precisava abandonar o ativismo, a vida ativa demais, pouco contemplativa, pouco meditativa. Você, qual pecado você precisa abandonar para ser feliz? Graças a Deus, Mateus abandonou roubo, fraude, se converteu e se tornou São Mateus. Graças a Deus, Marta abandonou a vida ativa dela e se tornou Santa Marta. Graças a Deus, Maria Madalena abandonou a prostituição e o pecado e se tornou Santa Maria Madalena. Graças a Deus. Infelizmente, a gente não pode dizer o mesmo daqueles fariseus, que eram incorrigíveis, porque se julgavam justos. Mas tenho esperança de que um dia você estará no alto da montanha. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, para te convidar ao alto da montanha. Olha para a sua vida, examina a sua vida com sinceridade de coração. Qual o pecado que você precisa abandonar? Vale a pena. Abandona esse pecado. Vem ser feliz com Jesus. Essa felicidade que você buscou a vida inteira tem nome. Yeshua de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele é a felicidade verdadeira. Abandona tudo. Tudo que é contrário ao reino de Deus. Abandona o teu pecado. Vem ser feliz de verdade. Vem seguir Jesus. Porque com Jesus tudo é bom, doce, suave. E quem tem Jesus tem tudo. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.